Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Que trouxe a sua Bíblia, você vai abrir comigo em Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Depois nós vamos ler o capítulo 18, aonde você vai entender o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Amém? Todos acharam? Que diz assim, eu gostaria que você prestasse atenção no que nós vamos ler. Isto é para mim, para você, para nós, para todos aqueles que crerem. Amém? Eu e você não estamos aqui porque simplesmente uma pessoa nos convidou. Nós estamos aqui porque alguém já nos escolheu há muitos e muitos anos atrás. Antes mesmo do seu pai e a sua mãe se conhecerem, Deus já havia nos escolhido. Você crê nisso? É por isso que estamos aqui nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Versículo 6. Então disse eu. Talvez você vai dizer, ou já disse, a mesma coisa que Jeremias respondeu para Deus. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Agora você vai lá no capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 6, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós gostaríamos de falar sobre
as 3 verdades do vaso na mão do oleiro. Este é o tema da mensagem. As 3 verdades do vaso na mão do oleiro. Vou estar lendo algumas coisas para que eu e você possamos entender o que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Jeremias estava em uma fase muito difícil em seu ministério. Vou abrir um parênteses aqui. Eu e você não estamos longe do que Jeremias passou com a nação de Israel e com a nação de Judá. Ele foi escolhido antes mesmo de nascer para ser um profeta às nações. E o seu chamado não seria fácil, como não é diferente para mim e para você. Cada um que aqui está, independente se você prega ou não, ou se você toca ou não, ou se você faz parte do louvor ou não, você foi chamado com um propósito para Deus. Porque Deus não te trouxe aqui simplesmente para você sentar na cadeira, participar de um culto e ir embora para casa. Deus te escolheu porque Ele tem um propósito através da sua vida, como Ele fez com Jeremias. Mas antes de nós entrarmos na história, eu estava agora à tarde assistindo um filme infantil. Tem alguns filmes que traz uma história para a nossa realidade que faz todo sentido. E nessa história deste filme, um dos personagens, ele tinha o prazer de frustrar aquilo que as crianças acreditavam. E hoje não é diferente. Vamos trazer agora para o mundo real que eu e você vivemos. O mesmo homem, ele tem prazer de querer frustrar todos os projetos e propósitos de Deus para mim e para você, quando nós contamos para a pessoa errada. A primeira coisa que ele fala: você não é capaz, você não tem condição para isso, você não é qualificado para esta função, você não tem a capacidade para exercer este cargo aonde você trabalha. É mentira? Quando você ouve isso, a sua autoestima vai lá embaixo. E Jeremias passou por tudo isso, porque Deus chamou ele para ser profeta, e ser profeta não é fácil, porque o verdadeiro profeta ensina a palavra, ele não fica brincando, ele ensina a palavra. Aquilo que Deus fala com o profeta, ele orienta o povo. Só que Israel e Judá começaram a tomar decisões erradas. Então vamos lá. A nação de Judá havia dado as costas para Deus.
Hoje é diferente? Não. Quantas pessoas estão dentro das igrejas virando as costas para Deus, porque dão mais crédito no que os falsos ensinamentos estão sobre os altares do que ouvido a Deus. E Deus olhou para Jeremias e falou: eu sou um Deus justo e faço justiça. Irmãos, eu vou abrir um parênteses para você e eu analisarmos. Quando o ser humano vira as costas para Deus, não é só a nação, não é só a igreja, não é só a família, são todos que pagam um preço alto. Se eu estiver falando alguma mentira, alguma coisa, os pastores que estão aqui podem mandar eu fechar a boca e descer. Mas eu tenho convicção naquilo que o Espírito de Deus vai falar comigo e com você nesta noite. Nós vamos sair daqui entendendo o que é ser barro na casa, na mão do oleiro, que é Deus. Terceiro, eles estavam seguindo falsos profetas, adorando falsos ídolos, em vez de adorar a Deus. É mentira então o que eu estou falando? Hoje, no século 21 que a igreja está vivenciando, ela está dando mais importância para falso profeta, ídolos que não pode te dar nada, e deixando Deus de lado. Eu vou te falar uma coisa aqui. Veio um grupo de apenas de 7 a 10 componentes, se eu não estiver mentindo ou falha a minha memória. Eles são o japonês ou coreano, que fizeram uma turnê aqui no Brasil. Uma das adolescentes falou com o repórter: eu estou aqui, acampado, há 3 meses, perto do altar, aonde o meu ídolo vai se encontrar. As pessoas hoje reverenciam ao homem que não pode dar nada a mim, a você. As pessoas dão ouvido aos ensinamentos dos falsos profetas, mas não querem dar ouvido à palavra que liberta. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele estava o quê? Afirmando. Isso quer dizer que é uma afirmativa. Ele está dizendo que além dele não existe mais ninguém. E Judá tomou esta decisão de deixar Deus por lado e dar ouvido aos ídolos, aos falsos profetas. Eu vi um vídeo essa semana que eles mostraram lá em casa o que o diabo está fazendo nos terreiros. E não é só no terreiro não, irmão. O diabo está subindo em cima do altar, enganando muitas pessoas, porque as pessoas estão deixando de conhecer a verdade que liberta. Deus falou: meu povo perece por falta de conhecimento. No terreiro, um jovem falando em línguas, profetizando como se estivesse num culto.
E isso está acontecendo dentro de muitas igrejas. Porque muitas igrejas estão deixando o Todo-Poderoso de lado e dando ouvido a ídolos, a falsos profetas, que estão enganando até os escolhidos. Judá passou por isso. E Deus viu a aflição de Jeremias. Quando ele disse: Senhor, eu sou apenas uma criança. Mas Deus falou assim: Jeremias, espera, porque quem molda o homem, quem quebra o homem e quem refaz o homem sou eu. Talvez eu e você estamos aqui nesta noite precisando que Deus nos quebra e nos refaça de novo. Jeremias foi confrontado com a tarefa de pregar o arrependimento a uma nação rebelde e apostada. É diferente do mundo que nós estamos vivendo. O ser humano, cada dia que passa, ele fica rebelde, ele se aposta, ele deixa de acreditar, ele deixa de confiar, ele deposita a sua fé e a sua crença numa coisa que não pode fazer nada mudar em sua vida. Eu e você estamos sendo levantados para pregar para uma geração rebelde, apostada, que a cada dia que passa está deixando de acreditar no verdadeiro Evangelho, deixando de acreditar no verdadeiro Deus que tem o poder de transformar a vida de um homem e de uma mulher. Quando nós abrimos a porta do nosso coração. Agora, era necessário que Deus ensinasse uma lição a ele. Deus falou: Jeremias, você precisa aprender uma lição. Eu e você estamos aqui nesta noite para aprendermos uma lição. Então, ele o enviou à olaria, à casa do oleiro. Algumas lições vitais nesta parábola para nós hoje. Cada objeto tem um significado importantíssimo. Então vamos lá. A primeira verdade: Deus é o oleiro. Você crê nisso? Que o único oleiro é Deus. O único que pode mudar a história da sua vida é Deus. Não tem homem, não tem ídolo, não tem ninguém, a não ser o próprio Deus, porque Ele é o oleiro, Ele é o criador do vaso, que é eu e você, porque fomos modelados pela sua própria mão. Ele tem todo o poder. A nossa vida não estão nas mãos de alguma força invisível. A nossa vida está na mão de um Deus que é presente. Você não consegue ver com os olhos físicos, mas você sente Ele habitar dentro de você, mexendo com a sua estrutura. Por que você e eu ainda não desistimos? Porque existe
um ser todo-poderoso que habita dentro de mim e de você. Tampouco estamos sujeitos ao que se chama de destino cego. Tem pessoas que ficam assim: isso aconteceu na minha vida porque foi o destino. Eu e você não temos destino, nós temos propósito. Nós fomos criados com um propósito. Sabe qual é o propósito? Simplesmente em ser um adorador. Então a nossa vida não existe, no nosso vocabulário não existe acaso. O nosso vocabulário existe propósito. Qual é o propósito? Ser um adorador. Esta foi a função que Deus me criou e te criou, para ser um adorador. Nossa vida, então, está na mão de um Deus que é todo poderoso. A sua vida está na palma da mão do Todo-Poderoso. É Ele que sabe o seu começo e o seu fim. É Ele que decide tudo na sua vida. Deus não é apenas o nosso Criador. Ele é o nosso Pai. Ele tem uma preocupação pessoal com a nossa vida e de seus filhos. Deus não é só o seu Criador, pastor. Ele é seu Pai. Ele se preocupa contigo como filho. Deus não é só o seu Criador, igreja. Deus é seu Pai. E nós somos filhos. O pai tem a preocupação com o filho. Os pais que aqui estão, nós como os pais, queremos o melhor para os nossos filhos. É por isso que você orienta seu filho. É porque você quer o melhor para ele. Assim é Deus. Quando Deus nos corrige, é porque Ele quer o melhor para mim e para você. Quando Deus chamou Jeremias e levou ele na casa do oleiro, Deus falou assim: Jeremias, eu vou corrigir toda essa nação, porque vocês são os meus filhos, e eu quero o melhor para vocês. Isaías 64, versículo de número 8. Olha o que a Bíblia vai dizer. Isaías 64, versículo de número 8, diz assim: mas agora, o Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, a obra das Tuas mãos. O que nós somos na mão do Senhor? Barro. Quem é o oleiro? É Deus. É Ele que pega eu e você e moldá-la conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Tem hora que vai ser preciso Deus nos amassar, que você vai sentir os seus ossos estalar, mas Ele está fazendo isso porque Ele tem o melhor para mim e para você. Mas precisamos descer a casa do oleiro. Ele tem um plano, assim como o oleiro tem um plano para um pedaço de barro. Assim é Deus. Quando Deus criou Adão, Deus chegou, fez Adão e falou assim: agora você se vira. Foi assim que Deus fez? Hein? Deus tinha um plano. Deus criou Adão e tudo já estava pronto. Deus falou assim: Adão,
agora você vai dominar sobre todas as coisas, porque eu tenho um plano para você. Assim é eu e você. Sabe por que Deus permitiu eu e você nascer? Porque Ele tem um plano. E às vezes o plano de Deus para se realizar na nossa vida requer paciência, requer tempo de espera. Assim como o oleiro tem um plano, Deus tem um plano para as nossas vidas. Quando vemos as nossas vidas, elas podem parecer de pouca importância, mas Deus conhece o fim desde o princípio. Quantas pessoas que estão sentadas aqui, que já falou assim, minha vida não tem mais sentido, eu não tenho mais prazer para viver, se eu morrer hoje, para mim não importa. Quantos aqui de nós já falamos isso? Para Deus a nossa vida tem muito sentido, porque foi Ele que deu a vida. É por isso que ela está dentro de mim e dentro de você. Preste atenção no que eu vou te dizer. A vida só vai ser retirada de mim e de você quando Deus determinar o ponto final na nossa vida. Enquanto o seu plano não se cumprir, Deus não põe o fim e o limite na nossa vida. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Olha o que a Bíblia diz. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então todos os dias nós estamos na casa e na mão do oleiro, porque todos os dias Ele nos molda até nos dias de Jesus Cristo. Todos os dias nós somos moldados pela mão de quem? O oleiro. O oleiro, ele tem o poder. Deus tem um plano. Ele também tem o poder de realizar esse plano em nossas vidas. Ele é soberano sobre tudo. Romanos, capítulo 9, versículo de número 21. Romanos 9, 21. Que diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O mesmo vaso, ele tem duas opções de escolha. Ou ele escolhe ser honrado, ou ele escolhe ser desonrado. Mas é o mesmo oleiro que moldela o vaso de barro. Mas quem faz a escolha? É Deus? Não. Eu e você. Como Judá fez. Como a nação de Israel fez. Uma parte escolheu honrar e outra escolheu desonrar. É o que está acontecendo hoje. Muitos vasos honram e muitos desonram. Mas ele tem paciência. O oleiro trabalha pacientemente o barro, moldando com ternura
e com sua forma, Deus dirige pacientemente a nossa vida, procurando cumprir sua vontade. Leva tempo fazer um produto de qualidade. Deus está disposto a esperar. Aqui está uma lista de homens que Deus trabalhou um bom tempo. 5 homens que Deus levou um bom tempo para moldar eles como Deus queria. Há quanto tempo Deus está te moldando? Há quanto tempo Deus está me moldando conforme o seu querer, conforme a sua vontade? Então vamos lá. Primeiro homem, Abraão. Deus levou um bom tempo para moldar Abraão. Segundo homem, José. Da mesma forma, onde Deus moldou José? Na cisterna, na prisão. Terceiro homem, Davi. Quarto, os discípulos. E por último, o apóstolo chamado Paulo. Como Paulo demorou um bom tempo para ser moldado, para ser o vaso de honra na mão do oleiro. Quem era Paulo antes de conhecer Jesus? Nem Paulo ele chamava. Era conhecido como Saulo, o assassino, o matador de cristão. E Deus olha para ele e vê ele um profeta. Mas levou um bom tempo para Deus moldar Paulo. Assim é o que acontece comigo e com você. Há quanto tempo Deus está nos moldando? Quantas vezes Deus já nos quebrou e já nos fez de novo? Segunda verdade, o homem é barro. De onde que eu e você vimos? Hein? Quem aqui já brincou com barro de argila? Quando eu era criança, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos condição de ter um brinquedo. Sabe qual era o nosso brinquedo? A gente descia pelo brejo onde nós moramos lá. Tinha umas minas. Nós íamos lá com um balde e sujava tudo de barro de argila, aquele barro amarelo. Levava para casa, colocava no meio das pernas e misturava barro com roupa. E ali você começava a modelar o seu brinquedo. Qual foi o barro que Deus usou para fazer o homem? Qual foi o barro que Deus usou para fazer o homem? Qual foi o barro que Deus usou para fazer o homem, irmão? Hein? Eu acho que vocês não estão entendendo a mensagem, não. A nossa composição, nós somos barro. A todo momento, nós precisamos estar na mão do oleiro. Porque a nossa composição, ela é barro. O barro pode quebrar. O barro pode se desfazer. Mas nós temos que estar na mão de quem? Do oleiro. Salmos 103, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Salmo 103. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos
Pó. Nós somos o quê? Pó. Agora, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Quando Deus modelou o homem, era apenas um boneco de barro. Era simplesmente um pó. Eu vou te dar o significado de sermos a imagem e semelhança de Deus. Foi o que o Espírito Santo falou comigo. A nossa imagem e semelhança não é a carne, que é igual a de Deus. Você discorda de mim? Sim ou não? Sabe de que forma nós somos imagem e semelhança de Cristo? Aquilo que Ele soprou dentro de mim e de você. O Espírito dEle. Porque a nossa carne não é semelhança de Deus. Porque Ele é santo. E a nossa carne é suja. Ela é podre. Ela é barro. Ela exala o pecado. Mas o que Deus soprou dentro de mim é que nos faz ser diferente. E o que nos torna a ser imagem e semelhança de Deus. Soprou sobre ele seu Espírito e deu vida. Preste atenção. Argila é um pó misturado com água. Não tem grande valor em si. É a maior qualidade. A qualidade da argila que ela rende. Através de Adão, chegou a mim e a você. Ela não tem qualidade, mas a argila rende. Através de um, Deus fez uma multidão. Ela não tem em si a sua qualidade, mas ela rende. É por isso que eu e você estamos aqui. E preste atenção, à medida que cede nas mãos do oleiro, pode tornar-se algo de grande valor. Preste atenção. O oleiro está moldando o vaso. Enquanto ele está passando a mão no vaso, barros estão entranhando entre seus dedos. Se ele retirar a mão do vaso, aquele barro que sobrou entre seus dedos, Deus dá ao oleiro a capacidade de criar coisas fantásticas. Quando o homem pecou, quando um homem escolheu desonrar a Deus, surgiu no meio dos dedos do oleiro a oportunidade de Deus resgatar o homem novamente através de quem? Do sacrifício de Cristo. Porque Cristo se fez homem. Ele era barro, foi moldado pelo oleiro. Jesus foi homem como eu e você somos. Hoje ele é espírito. Mas ele foi homem. Ele precisou ser moldado pelo oleiro. Eu vou te dar um exemplo se você não está acreditando. Quando Jesus foi lá no Getsemane orar, ele levou os seus discípulos que ele tinha mais confiança. Pedro, Tiago e João. E Jesus foi mais à frente orar. Quando Jesus voltou, o que eles estavam fazendo? Tirando um cochilo. Mas Jesus estava aqui que em agonia, em aflição.
porque sabia que ia enfrentar momentos difíceis, dias maus. O lado homem estava quase desistindo. Mas de repente, ele olhou para o céu e falou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. O que aconteceu? O próprio Jesus teve que ir na mão do oleiro, mesmo ele sendo filho do Deus Altíssimo, ele teve que passar na mão do oleiro, e o oleiro moldou ele. E ele foi cheio do Espírito Santo. Mas se o barro não ceder, fica quebrado. A medida, eu e você, irmãos, temos que ceder. O que é ceder? É abrir o coração. Se eu e você não abrir o coração, vamos continuar quebrados. E quebrados não vamos chegar a lugar nenhum. É um ditado que você conhece. Vamos nadar, nadar, nadar e morrer na beirada da praia. Tem pessoas que não precisam nem entrar em alto mar, ele já morre na primeira queda da onda. Não precisa nem você nadar. Dependendo do grau que o mar se encontra, uma onda pode te naufragar. Então eu e você hoje temos que ceder. Quer ter uma vida vitoriosa? Quer ter uma vida transformada? Então se cede ao oleiro. Desce a casa do oleiro. A desobediência impede a obra de Deus em nossa vida. Sabe por que tem muitas coisas que não acontecem na nossa vida? Porque nós desobedecemos. Sabe por que muitos filhos pagam um preço alto? Porque não honram seu pai. Porque desobedece uma ordem que o pai deu. E não é diferente em você. Qual é a ordem que Deus deu a nós como filhos? É melhor obedecer do que sacrificar. Só que nós escolhemos sacrificar. O plano de Deus para nós pode ser arruinado por nossa própria desobediência. Deus tem um plano, mas eu posso arruinar o plano de Deus na minha vida. Mas que isso, irmão? Isso é uma heresia, uma apostasia que você está falando em cima do altar, não. Se eu desobedecer, eu vou arruinar todo o plano, todo o propósito que Deus fez para mim desde o início da minha criação. Quantos homens na Bíblia arruinaram com o plano de Deus? Porque desobedeceram. Vou te dar só um exemplo. Sansão. Então não é mentira que eu estou falando, né? Ele brincou com a misericórdia de Deus. Ele não podia cortar o cabelo. O poder não estava no cabelo. Eu quero que você me entenda. Tem muita gente que acha que o poder estava no cabelo de Sansão. O cabelo foi uma forma simbólica que Deus usou, que o cabelo dele não podia passar navalha. Mas ele brincou. É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão subindo no altar e brincando com a misericórdia de Deus. Arruinou todo o plano de Deus. Mas Deus é tão poderoso que Sansão pediu a oportunidade de descer de novo lá na casa do oleiro e pediu para Deus moldar ele como vaso para matar todos os seus inimigos que haviam zombado de Deus.
Sansão matou mais morrendo do que em vida. Olha o preço. Primeira coisa que o inimigo tira quando eu e você desobedecemos a Deus: os brilhos dos nossos olhos. Primeira coisa que eu e você perdemos: o brilho do Espírito Santo em nossos olhos. Primeira coisa que fizeram com Sansão: furaram os olhos dele, amarraram ele, como se ele fosse uma mula, como se ele fosse um jumento. Levaram ele na mais baixa classe, humilhando, porque ele desobedeceu. Preste atenção: se eu e você desobedecer, podemos arruinar todos os planos de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. O mesmo é a verdade para uma nação, uma igreja ou uma família. Nenhum dano maior pode ser causado do que de uma vida inflexível. O que é inflexível? Um homem e uma mulher de duro coração. Você pode pregar para ele, ele não cede. É o que está acontecendo hoje. Não vou longe não, vou lá dentro da minha casa. Tem 4 anos que a gente faz culto familiar. Toda segunda-feira são os mesmos. Você está lá pregando, o coração não quebra. Eles não ficam flexíveis. O que é flexível? Sensível. Maleável. Aquela pessoa que dá crédito para a palavra entrar. Mas a humanidade a cada dia fica inflexível. O coração, cada dia que passa, ele fica mais resistente em rejeitar o Evangelho. Mas as coisas de Satanás, ele é sensível. E muitos estão dentro da igreja com o coração sensível às coisas que Satanás está oferecendo. Líderes, pastores, ministros, muitos cantores constituindo gospels estão dando crédito a Satanás, deixando o que Deus quer fazer de lado por status, por posições na mídia, na sociedade. Mas a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos estão dentro da igreja, ganhando o mundo, mas perdendo a alma. A maior riqueza que eu e você podemos ganhar é o nosso passaporte para nos dar acesso à vida eterna com Cristo. Esta é a maior riqueza que temos que almejar. Terceira verdade: a vida é a roda. A roda do oleiro gira rapidamente. A velocidade da roda é controlada pelo próprio oleiro. O oleiro vai pedalando e a roda vai girando no barro. Se ele quiser que a roda gira devagar, ele tem um domínio.
Mas se a roda quiser acelerar, ele consegue acelerar e modelar o barro e fazer o vaso. Assim é eu e você. Vai ter homem, vai ter mulher que Deus vai agir devagar, mas vai ter homem e mulher que Deus vai acelerar o processo. Porque Ele tem pressa em nos usar para ganhar a nossa casa, a nossa família. 3 fatores na formação da argila são: a velocidade da roda, a pressão aplicada pela mão do oleiro. Terceiro, o rendimento do barro. Quarto, o oleiro controla a pressão e a velocidade. As nossas vidas são como a roda do oleiro. A nossa vida não é controlada por acaso ou sorte, mas por Deus. Você não é controlado por sorte, nem acaso. Quem controla, quem dirige, quem tem um controle na minha vida, na sua vida, é Deus. Ele que permite coisas boas e coisas ruins acontecer na nossa vida, mas Ele não perde o controle e nem a velocidade da roda, porque Ele é o oleiro que tem o controle. Ele organiza circunstância da vida que nos modela, ou que nos molda. Aquilo que eu e você estamos passando é a oportunidade de Deus nos moldar conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Eu não sei a luta que você está passando, mas eu vejo a sua luta como a oportunidade de Deus te moldar e te modelar como Ele quer, como a vontade dEle quer, e é a vontade dEle que vai prevalecer. Mas um dia percebemos a verdade. Romanos 8, 28. Um dia eu e você vamos perceber a verdade. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você não é obra do acaso. Você foi chamado com um propósito. Todos nós que aqui estamos fomos chamados com um propósito. As coisas mais importantes sobre uma roda não é o seu tamanho, é o seu centro. Se uma roda estiver no centro, tudo estará bem equilibrado. Quem é o centro? Quem é a roda? É Jesus. Sua vida está desequilibrada? Minha vida está desequilibrada porque Jesus ainda não está no centro. Porque o dia que Ele estiver no centro, não importa o tamanho da roda, ela vai estar equilibrada e vai estar no centro para suportar qualquer peso, qualquer tonelada, porque o centro é Jesus. Principal preocupação deve ser se nossa vida estão ou não no centro. Sua vida está no centro da vontade de Deus?
Ou você está agindo pelo aquilo que o homem te orienta a fazer? Ou você está buscando orientação no homem? Ou você está em outros caminhos errados buscando orientação? O único que pode nos orientar para ter uma vida de sucesso se chama Jesus Cristo, o Yeshua, Halamashia, o Cristo desejado das nações. É o único. O centro da nossa vida, de um filho de Deus, é Jesus Cristo. Conclusão. Jeremias 18:4. Jeremias 18:4. Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, do oleiro fazer. Hoje foi o dia que Deus trouxe eu e você neste lugar para sermos quebrados e Ele fazer um vaso novo, conforme os olhos do oleiro fazer. Existe 7 olhos de fogo sobre a terra, nos vigiando 24 horas. Quem é esse? O Eu Sou, o Todo-Poderoso, que se revelou a Moisés. Ele nos contempla hoje, agora, neste lugar. Ele pode fazer da mesma forma hoje em você e em mim. Basta você apenas permitir. Talvez você tenha sido teimoso, inflexível a Deus, mas por que não deixar o grande oleiro fazer como Ele quer? Amém? A casa é a igreja. O oleiro é Deus. O lugar de preparar o vaso é o altar, aonde o Todo-Poderoso está sentado. Mas a decisão de entrar na casa é minha e sua. A escolha, você que decide. Eu encerro a mensagem aqui com essa frase: a escolha, você que decide.